capítulo 1, e no versículo 26. Lucas, capítulo 1, e no versículo 26. É para conjugar esse versículo, capítulo e versículo, com o tema da campanha, que é mãe de pé, mãe de joelho e filhos de pé. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam, meus amados? Quem estiver procurando, diga: eu estou. Glórias a Deus. Hoje é um culto lindo, porque Jesus nos deu a condição de estar aqui. Lucas capítulo 1, que o versículo é o 26. É algo bem simplesinho, irmãos, mas eu posso acreditar que Deus vai falar com a igreja, porque a palavra é de Deus. Diz assim a palavra de Deus: o nascimento e o anúncio. O nascimento de Jesus e o anúncio. E no 6º mês, o anjo Gabriel, ele foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dele e disse: tu és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela ficou perturbada como ele e disse: pois se pensar que tipo de saudação seria. E o anjo disse: não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e lhe dará o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Repita comigo: e o seu reino não terá fim. Mais uma vez: e o seu reino não terá fim. Fecha os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, é na graça majoritária do teu Filho amado que estamos aqui nessa noite, ó Pai, fazendo uso desse púlpito, fazendo uso desta palavra, para anunciar boas novas aos corações das pessoas que aqui estão presentes. Meu Deus, o Senhor sabe que eu não tenho uma pretensão nessa noite de persuadir com palavras de sabedoria humana, porque não poderá surtir efeito se o Senhor não estiver presente. Mas eu estou aqui, meu Pai, debaixo da obediência do Senhor, na graça do teu Espírito Santo, meu Deus, esperando do Senhor a inspiração divina, para que eu possa traduzir essa palavra ao coração do teu povo, para que o teu povo receba, meu Pai, a voz do Senhor, e que seja rejuvenescido na fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja que é santa diga amém. Graças a Deus. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem muito conhecida. Todas as pessoas, até mesmo não protestantes, têm acesso e pode completamente explanar ela com grande sabedoria, que é a mensagem do nascimento de Jesus Cristo, né? Jesus, ele nasceu do ventre de Maria, né? E a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que Maria,
essa Maria, ela morava em uma cidade por nome de Nazaré. A cidade de Nazaré não era uma cidade de admiração. Ela não era portuária, ela não era comerciante, muito pelo contrário. Quando o reino do norte foi tomado pelo rei da Síria, Israel perdeu as forças e 10 tribos foi levada pelo rei da Síria. E o rei da Síria deixou 3 tribos para trás, e essas 3 tribos reuniu-se com os assírios, e eles misturaram e fizeram uma mistição nas suas fés, e começaram a prestar cultos de adoração a ídolos, né? E os israelitas originais olhavam para Nazaré com um olhar de julgamento, porque ali morava um povo israelita, mas era paralelo, porque eles tinham se misturado com os assírios. Então por isso a cidade era odiada, e não era uma cidade muito grande, ela tinha no mínimo 300 moradores nela, era apenas um arraialzinha, que não tinha nenhum olhar de admiração para ela. Era vamos dizer que um beco sem nenhum tipo de qualificação, né? Ela não tinha nem CEP, meus irmãos, em alguns lugares da cidade. É uma cidade bem desprovida. Só que na cidade de Nazaré tinha um casébreozinho quase caindo. Um casébreozinho velho, onde morava uma moça simples, humilde, que não era filho de nobre, que não era filho de rainha e nem de rei. Era uma moça humilde, filho de família trabalhadeira, que se desposou com outro moço também simples, humilde, de uma família trabalhadora, que mexia com lavoura, que vinha da raiz de Davi, que era broto de Jessé. E o anjo, então, meus irmãos, esse anjo Gabriel, ele desce. E na hora que ele desce dentro desse casébreozinho. E na hora que o anjo chega, Maria estava desposada com José, eu posso acreditar, que ela estava fazendo plano como seria a casa dela, se ela ia permanecer em Nazaré, ou se ela ia mudar para uma cidade mais pertuária, perto do mar, tipo Cafarnaum, tipo a Galileia, que estava perto do mar, Tiberíade, né? E ela ficou pensando ali que cor que vai ser o enxoval do bebê, será como que vai ser moreninho, e os filhos que eu vou ter com José, como será o nosso casamento, será onde que a gente vai morar? De repente, meus irmãos, o anjo Gabriel desce dentro da casa de Maria, e todos os seus projetos são interrompidos, porque agora o plano de Maria não tinha mais valia, porque que estava em andamento agora era o plano de Deus, e o plano de Deus então começa em andamento, e o anjo vira para Maria e fala assim: salve, agraciada, salve, agraciada. Ela, eu? Você é agraciada, porque Deus achou graça em você. Deus achou graça. É você. Deus achou graça em você. Você será mãe. Você se engravidará. Eu? Mas eu estou desposada, ou seja, eu estou noiva ainda. Eu não tive relação com nenhum homem. Eu não conheço varão. Eu não tive relação. Mas você vai se engravidar e você vai ter um filho. E esse filho será um varão que regerá as nações com vara de ferro. E o seu nome será Jesus,
que significa Mashiach ou enviado. E ele reinará sobre o seu povo, e o seu reino não terá fim. Mas aí ela fica pensando, mas como assim? Como pode acontecer isso? Uma pessoa ser mãe de uma criança sem ter nenhuma participação humana. É praticamente impossível. É o que o Senhor está querendo transferir para cada pessoa aqui. Talvez você não sabe nem falar direito. Talvez você não sabe nem assinar o seu nome. Talvez você só saiba olhar o dedão polegar na tinta e assinatura com o dedo. Mas é você que Deus está de olho, porque nessa noite você foi agraciado por Deus. Nessa noite Deus se encontrou. Nessa noite Deus se viu. Aleluia. É você que chamou a atenção de Deus nessa noite. Eu posso acreditar que o plano de Deus já estava em andamento e os céus já estavam na expectativa do nascimento desse Messias, ou seja, desse varão valoroso que ia reger as nações com vara de ferro. Eu posso acreditar que os anjos já estavam olhando para dentro dos palácios, já estavam olhando para dentro dos lugares de requinte, onde tinha pessoas da alta nobreza, né? Mas o Senhor estava só balançando a cabeça, não. É lá dentro do casébrio, é ali que eu preciso. E ele desce e ele começa a falar com Maria, e a palavra de Deus era: você vai gerar, porque do seu ventre que vai surgir um varão homem. É do seu ventre, né? Para complementar a palavra de Gênesis capítulo 3, no versículo 15, aonde o Senhor disse que da semente da mulher surgiria um varão homem, que a serpente feriria o calcanhar, mas ele feriria a cabeça da serpente. Meus irmãos, isso nós vamos olhar para a lógica. Semente no hebraico, ela vem de seme. E seme não vem de mulher, seme vem de homem. Só que o anjo falou: esse varão ele não terá participação humana, porque ele será chamado Filho de Deus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. E a virtude de Deus estará sobre ele. E dali por diante, meus irmãos, Maria começa a sentir as características da gravidez. Ela começa a sentir enjoo, ela começa a sentir ânsia de vômito, e de repente o que aconteceu? José percebeu que a sua esposa, que a sua futura esposa estava virgem, que ela virgem, mas só que ela estava grávida. E ele começa a ter um pequeno relampejo de intenção que ela tinha o traído, que ela tinha feito algo que seria vergonhoso. Mas ele nem quis nem saber, ele nem interrogou ela, ele só virou e foi embora. Só que na hora que ele lá vai embora, que ele não queria mais casar, porque se ele fosse expor ela, a lei era para apedrejar. Antigamente, quem traía o marido era digno de morte, ou quem traía a esposa era digno de morte, era apedrejamento, né? Então ele falou: eu não quero o mal dela, eu apenas vou poupar a vida dela, virando as costas e saindo. E ele vira as costas e sai. Só que na hora que ele está saindo, que ele lá vai andando, o que acontece? O mesmo anjo que falou com Maria para na frente de José e começa a falar com ele: para onde que você lá vai? Pode voltar para trás. Sabe por quê? Porque o que ela está esperando não é de varão macho, mas é fruto do Espírito Santo. Aleluia! Eu quero te dizer nessa noite, meus irmãos, que muitas das vezes você não precisa ficar dando explicação se você é de Deus ou não.
Você não precisa ficar orientando o lado A ou lado B se Deus está contigo. Você não precisa informar Nazaré que você não traiu, que você não fez nada errado, que apenas algo de Deus te aconteceu e é o que está condenando. Deus não quer que você faça isso. Se Deus tem um plano e se Deus tem uma revelação sobre a sua vida, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai colocar o rancho no caminho daquele que desacredita e vai falar: volta para trás, vai pedir desculpa, porque você não está julgando qualquer pessoa. Essa pessoa, ela é graciada, ela é escolhida de Deus, ela é fruto do Espírito de Deus. A virtude de Deus está sobre a vida dela. Aleluias, e glória a Deus. Mas por que eu tenho que voltar para trás? Porque vocês têm um plano, e esse plano não é de vocês. Esse plano é um projeto de Deus, e o projeto de Deus só se constrói unido. Esse filho vai precisar de apoio, e para ter apoio tem que ter a hombridade da união de vocês dois. Vocês vão ter que ser unidos, porque o Filho é de Deus, mas quem vai criar é vocês. É você que cria. Sabe o que aconteceu? Ele voltou, e Maria ficou grávida, e a barriga dela estava grande, e o José ficou 9 meses sem tocar nela. Sabe o que é casar? E o marido não poder tocar na esposa durante 9 meses, foi o que aconteceu no caso deles. Eles ficaram 9 meses esperando o prometido das nações nascer. E no decorrer desses 9 meses, o governador César Augusto, ele fez um requerimento de uma nova licitação. Essa licitação seria a identificação. É como se fosse o IBGE. Ele queria uma nova identificação. E essa nova identificação, ela só valia. O dia que eu fui casar com a Dinaína, eu tive que ir lá em Araxá, porque a minha certidão era cópia. Eles lá no cartório não quis receber a cópia. Falei: não, nós só mexemos com o original. Eu tive que ir lá em Araxá, dormir na rodoviária, e no outro dia ir lá no cartório pegar a minha certidão original. Então César Augusto virou para eles e falou: cada um de vocês terá que pegar a identificação de vocês na terra de origem. E aonde que era a terra de origem dela? Belém. Né? E para chegar em Belém, de Nazaré até Belém, eram 140 quilômetros. Na época não tinha avião, na época não tinha Uber, na época não tinha ônibus, na época não tinha esses recursos que nós temos agora. Ou era de camelo, ou era de jumento, ou era de a pé, né? E eles foram. E na hora que eles chegaram lá, a cidade já estava cheia, porque foi muitas pessoas buscar esse requerimento da licitação de identificação. E eles procuraram nos hotéis. Não. Procurou nas pensões? Não. Procurou nas casas de família? Não. Eu quero te dizer que não é porque você tem um projeto de Deus na sua vida que as portas vão se abrir. Tem hora que o projeto é de Deus, mas as portas não vão entender isso e vai permanecer fechada. Mas você não pode desistir do projeto, porque você está debaixo da sombra do Altíssimo e a virtude do Espírito de Deus está sobre você. Aleluia! Vai ter hora que você vai querer fechar a oportunidade do Espírito te usar porque você ganhou não, porque alguém não acreditou na tua pregação, porque alguém não acreditou na sua chamada. Mas eles falam: não, vamos para a manjedoura, porque é na manjedoura que vai começar tudo. As grandes chamadas não começam nos palácios. As grandes chamadas não começam nos patamares altos. Pode acreditar que todos os empresários hoje começou pequeno. Toda igreja bem sucedida, olha para Deus e amor.
A Deus e Amor, ela começou com 3 pessoas. Olha para as lutas que o missionário passou. Até tiro ele tomou por causa da palavra de Deus. Até faca eles levaram para a igreja para atacar ele. O que ele fez? Ele pregava a palavra de Deus. Ele estava dentro do projeto de Deus. Ele estava anunciando a obra de Deus. E mesmo que as portas se fechavam. E de repente eles vão então, meus irmãos, para a manjedoura. E chega lá na manjedoura, sabe o que aconteceu? Ela, José, está dando contração, acho que era essa noite. De repente a placenta arrebenta. E ela falou, José, tem certeza que era essa noite? E ela ganhou Jesus na manjedoura. E Jesus ali, ele não tinha um enxoval, meus irmãos. Jesus, ele nasceu, ele não tinha um berço. Jesus, ele nasceu, ele não tinha uma parteira. Eu creio que deve ter José que fez o parto. Jesus, ele não tinha um lugar de requinte para ele ficar, uma madeira para ele mamar, de mucilon, de pote. Ele não tinha. Sabe o que a palavra diz? Que ele foi envolto em um pano. Eu posso acreditar que ela pegou aquele pano tudo cheio de poeira e enrolou no Jesus. E ela olhando assim ali agora, ó, José não estava trabalhando, ele era carpinteiro bom, procurado, mas ele não estava na terra dele, ele estava em Belém. Ele não tinha condição financeira, porque ele não estava trabalhando. E ela olha para José, José não está trabalhando, eles estão ali dentro da manjedoura, a qualquer momento eles vão pedir para sair, ela enrolada, a criança no manto, de repente ela olha e fala assim, como que eu vou fazer? O ventre que o Senhor agraciou é o meu, a vida que o Senhor agraciou é a minha, a criança que o Senhor me deu é filho dele, mas as condições eu não tenho. De repente, o que aconteceu, igreja? Apareceram os magos do Oriente. De repente, Maria abre a porta da manjedoura. O que estava lá? 3 magos na porta da manjedoura. Maria nunca tinha visto dinheiro. Maria nunca tinha visto ouro. O primeiro presente que o mago abriu foi uma pepita de ouro. Eu quero te dizer que se um projeto está sobre a sua vida, se você emprestou o corpo, o ventre para o Filho de Deus, as bênçãos de Deus vai respingar em você. As bênçãos de Deus vai respingar em você. Aleluia. E ali agora eles não tinham nada, do nada aparece ouro, aparece incenso, aparece mirra, as 3 coisas mais caras da atualidade. Deus estava falando, enquanto o meu projeto estiver em você, a minha bênção vai te acompanhar. Se por um caminho eles tentaram fechar as portas, você é que eles vão sair ferido e derrotado diante de ti, e você será cabeça e não cauda, você estará por cima e não por baixo, você terá um emprestamento, porém tu não tomará emprestado. Aleluia. Quem tem essa graça na sua vida, levanta a mão de glória a Deus. Diga aleluia bem forte para Cristo. Aleluia. Mas não acha que as prosperidades vai fazer você ser modificado, que você vai ser admirado, que você vai ser aplaudido. Sabe o que a palavra diz? O profeta Miqueias falou assim, que ele ouviu o choro de Raquel. Mas essa profecia é para quem? Para Cristo. Que dia? Para esse dia. Porque o anjo que apareceu para ela aparece de novo e fala assim, foge. Por quê? Porque o Herodes vem matando as crianças de 2 anos para baixo. Foge. Não é porque você é de Deus que você vai enfrentar e vai derrubar todo mundo e vai ficar que nem o Superman na terra. Vai ter hora que Deus vai mandar você fugir. Vai ter hora que Deus vai mandar você calar a boca e você vai ter que calar. Vai ter hora que você vai dar certo e você vai ter que passar como errado, ó, engolindo seco, mas vai ter que ficar calado. Porque esse é o projeto de Deus. E eles fogem e descem para o Egito. E eles ficam lá no Egito, ó, tempos e tempos e tempos e tempos.
De repente, um anjo aparece para José de novo e fala assim: José, volta para a terra de Nazaré, porque eu preciso que você volte. Ele: não, eu não posso voltar. O homem que queria matar Jesus está lá. Ele falou: pode voltar tranquilo, porque ele já morreu. Eu quero te dizer que quem tentar impedir o projeto, ele vai morrer, porque não está tratando com você. Você calou porque você não tem voz, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não volta vazia. A palavra de Deus nos fala no livro de Isaías 55:11, que a palavra de Deus não volta vazia sem antes trazer o resultado para o qual foi enviado. No livro de Números, capítulo 23, e no verso 22, a palavra está escrito que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, fica tranquilo, não fica notando na carteleta, não fica marcando na folhinha, porque Deus não trabalha na cronologia. O tempo crono é do homem, Deus é do Kairos. O Kairos é tempo eterno, e no tempo de Deus você vai ver Deus na sua vida. No tempo de Deus você vai ver a dupla honra. Aleluia. Louvado seja Deus. E na hora que Jesus volta, meus irmãos, na hora que eles voltam, Jesus já está mocinho e começa a entender as coisas, né? E ele começa a pregar a palavra de Deus com grande sabedoria. Sabe o que Nazaré fez? Expulsou Jesus de lá. Jesus foi expulso com a sua família de Nazaré. E ele teve que ir para Cafarnaum, para Zebulum, para dar início no projeto de Deus. Então eu quero te dizer que não é porque você veio para a igreja que você não vai ter porta fechada. Não é porque você é de Deus que alguém vai criticar você. Claro que vai. Não é porque você é de Deus que você tem que falar e todo mundo tem que falar porque a certeza é sua. Não! Vai ter hora que você vai ter que calar. Não é porque você é de Deus que as pessoas têm que admirar, te aplaudir. Saiba que o Filho de Deus foi rejeitado. Saiba que o nome do Senhor Jesus foi zombado. Mas saiba, meus irmãos, que Jesus, ele venceu. Sabe por que ele venceu? Porque a mãe dele era de oração. A mãe dele era de oração. Deus visitou ela porque ela estava em comunhão com Deus. O Espírito de Deus foi até ela porque ela tinha acesso com as grandezas do reino de Deus. Eu quero te dizer que se você tem a vida interligada no reino de Deus, pode permanecer na oração, porque aquilo que você não consegue fazer, Deus está a caminho. Deus está a caminho. Pode continuar em joelho, porque o seu filho, ele vai sim representar o projeto de Deus na terra. A vida deles parou? Não. Por que ele não parou? Porque Jesus era o projeto de Deus na terra. O maior projeto para a humanidade estava ali no ventre de Maria, estava na companhia de Maria. Um certo dia Jesus pregando, com muita ousadia, com muita sabedoria, com muita ação divina, todo mundo admirando aquelas palavras. Do nada aparece alguém lá e fala: bendito o ventre que te trouxe no mundo. Porque você vai ter alegria com seus filhos. Você vai ter alegria com a sua família. A mão de Deus está sobre você. Não abandone o projeto de Deus. Não vire as costas para a unção que Deus derramou. Mas não é só sobre você, é sobre você, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa. A sua família é o projeto de Deus. E aquilo que eu não falei, meus irmãos, que o Espírito de Deus permaneça.